Capítulo 482, Santuário do Traje Negro. Depois de uma dúzia de minutos, a chama de poder sagrado em Jessie finalmente diminuiu um pouco. Ao mesmo tempo, as asas abençoadas também desapareceram nas costas, como se tivesse inteligência própria. O sacerdote que perdeu as pernas estava agora fora do perigo que ameaçava a sua vida. As feridas pararam de sangrar. Agora, os ferimentos estavam curados, e parecia que ele perdeu as pernas há muito tempo. Era impossível alguém recriar suas pernas. Até mesmo os lords de classe Sol não conseguiram. Afinal, apenas os deuses poderiam ter esse tipo de poder. Você, cara, pode levantar-se agora. Jessie sabia que ele não podia mais manter seu perfil discreto. Ele olhou para os colegas que estavam ajoelhados e suspirou. Vocês não precisam agir assim. Eu sou apenas um sacerdote em treinamento. Em termos da minha força, eu sou do Santuário do Traje Negro. Santuário do Traje Negro. Algumas das pessoas no chão ofegaram. O santuário que foi esquecido por Deus. O que Jessie disse criou um alvoroço. Os cavaleiros sagrados já não olhavam para Jessie com respeito como faziam há pouco, e pareciam aliviados e regozijavam-se novamente. Alguns deles até se levantaram e não quiseram ficar ajoelhado mais. Uma expressão envergonhada apareceu no rosto de Diácono do Robe Vermelho Pellegrini, e a ansiedade e o desespero que ele estava sentindo desapareceu. Com a ajuda de alguns sacerdotes ao seu redor, ele agarrou sua varinha de ouro e se levantou. Ele já se arrependeu de sua decisão. Ele sentiu que ele exagerou demais. Ajoelhar-se para um membro do Santuário do Traje Negro era uma grande vergonha para ele. A expressão no rosto de Alan mudou repetidamente. No final, ele pareceu arrependido por Jessie. Ele não esperava que esse padre bondoso e poderoso fosse do Santuário do Traje Negro. O Santuário do Traje Negro era um santuário que muitas pessoas da Santa Igreja não queriam mencionar. Mais de 100 anos atrás, este santuário estava no auge. Chegou a uma altura que nenhum outro santuário alcançou na história. Dos 6 papas mais recentes, 4 deles eram do Santuário do Traje Negro. O ex-papa Nicolas, o 130, era do Santuário do Traje Negro, dos 8 ramos do poder, como o Departamento de Execução, o Departamento Administrativo e a Legião dos Cavaleiros Sagrados. 5 de seus chefes eram do Santuário do Traje Negro. Naquela época, nenhum outro santuário poderia competir com o Santuário do Traje Negro, e os sacerdotes e cavaleiros sagrados que eram do Santuário do Traje Negro estavam todos orgulhosos de si mesmos. Colocando em termos simples, até mesmo os trabalhadores de baixo nível no Santuário do Traje Negro tinham status mais altos em comparação com os sacerdotes e cavaleiros sagrados de outros santuários. No entanto, essa situação mudou rapidamente nos últimos 100 anos. Talvez o que sobe tenha que descer. 100 anos atrás, tanto o 130, Papa Nicolau, como o filho favorito de Deus, do Santuário do Traje Negro, desapareceram repentinamente da montanha sagrada, a Montanha Vaulu. Esta notícia foi um enorme choque para o continente. No começo, ninguém acreditou no relatório. O Papa Nicolau, o 130, era um dos maiores mestres do continente, e o filho favorito de Deus do Santuário do Traje Negro também era um senhor da classe Sol. Era inacreditável que 2 pessoas como eles desaparecessem da montanha Vaulu sem deixar vestígios. Depois, houve grandes mudanças na dinâmica de poder da Santa Igreja e suas 4 igrejas regionais. Os outros mestres do Santuário do Traje Negro começaram a investigar e buscar vingança. Logo, a Santa Igreja conectou o misterioso desaparecimento do Papa e do filho favorito de Deus ao Santuário do Traje Negro. Eles acreditavam que os magos de mortos-vivos do Santuário dos Mortos-Vivos atacaram os dois. Portanto, os mestres do Santuário do Traje Negro começaram a matar todos os magos de mortos-vivos no continente. No entanto, alguns intelectuais sentiram algo suspeito. Apesar de muitos magos de mortos-vivos terem sido mortos nesse período, os mestres mais poderosos do Santuário do Traje Negro também morreram misteriosamente no processo.
O efeito desse incidente continuou por 20 anos. 20 anos depois, o Papa Blatter, o 131, chegou ao poder. Ele era de um santuário que se opunha de frente ao santuário do traje negro. O novo Papa representava o surgimento de um novo poder. Como a maior ameaça para o novo Papa, o santuário do traje negro, que ainda era considerado o santuário mais poderoso da época, sofreu muito. Depois que o ex-papa desapareceu, os chefes das forças da Santa Igreja, que eram do santuário do traje negro, morreram um após o outro. A força e a influência do santuário do traje negro diminuíram rapidamente. No início, o santuário ainda era capaz de se fazer ouvido, uma vez que tinha muito acúmulo de recursos, mas declinou e caiu rapidamente depois que um novo papa e outras novas forças atacaram juntos. É claro que o santuário do traje negro, que ainda tinha um acúmulo de recursos, tentou revidar. 50 anos depois do desaparecimento do Papa Nicolas, os membros leais do santuário do traje negro trouxeram um talentoso filho favorito de Deus chamado Platini. Esse filho favorito de Deus tornou-se um senhor da classe Sol com a idade de 25 anos, e a luz que ele irradiava cobria todo o brilho emitido por outros gênios talentosos em seu tempo. Ele era amado por todos, e os membros do santuário do traje negro, que haviam despejado muitos recursos nele, pensavam que ele era a esperança do santuário. No entanto, quem saberia que a pessoa que destruiria a única esperança que o santuário do traje negro tinha era ele mesmo. Logo depois de Platini se tornar um lorde da classe Sol, ele declarou que não podia aceitar a fé e os ensinamentos do santuário do traje negro, e ele traiu o santuário do traje negro para se juntar ao santuário do Papa Blatter. Este golpe foi destrutivo e letal para o santuário do traje negro. Embora os membros fiéis do santuário do traje negro tenham encontrado alguns filhos favoritos de Deus para cuidar mais tarde, esses esforços foram inúteis. Esses filhos favoritos de Deus nunca tiveram a chance de amadurecer completamente, e todos morreram por várias razões. No final, o santuário do traje negro não conseguiu um filho favorito de Deus em 40 anos, e eles nunca tiveram a chance de lutar pelo trono do Papa. Eles não eram mais o principal santuário da Santa Igreja, e eles estavam na borda externa do círculo de poder. Como o santuário do traje negro não conseguiu um único filho favorito de Deus em 40 anos, ele foi associado a um azar. Portanto, este santuário que já foi popular entre todos tornou-se uma existência semelhante a um mendigo. No final, havia apenas cerca de 100 membros fiéis que ficaram no santuário. Sem sangue novo e o apoio de mestres de primeiro escalão, o santuário do traje negro continuou a perder nas batalhas entre os santuários, perdeu seus privilégios e até foi expulso da montanha sagrada. No final, o santuário do traje negro teve que fechar seu santuário na montanha Vaulu e se afastar para evitar as tragédias. Depois desse dia, os 113 membros do santuário do traje negro mudaram-se para a Igreja Regional do Norte e tiveram que fazer o que precisavam para sobreviver. O fato de que o santuário outrora dominante caiu tão baixo fez com que muitas pessoas sentissem pena deles. Como não havia sinal de surpresa, eles foram empurrados para fora do círculo de poder ainda mais e foram esquecidos. Muitas pessoas na Santa Igreja achavam que este santuário já havia desaparecido, e o santuário do traje negro era motivo de riso aos olhos de muitas pessoas. Os membros desta equipe de execução ficaram chocados ao descobrir que esta elite de meia-lua era do santuário do traje negro. Eles estavam sentindo muitas emoções. Eles estavam aterrorizados e assustados com a força que GCE exibiu alguns momentos atrás. Eles pensavam que ele era um gênio que pertencia a uma força poderosa, e eles queriam lamber os dedos dos pés e pedir perdão. No entanto, desde que descobriram que este jovem padre era do santuário do traje negro, que até perdeu o privilégio de participar da grande cerimônia de adoração na Igreja Regional do Norte, eles não tinham mais medo de GCE. Para eles, o santuário do traje negro era pior que o câncer. Ninguém na Santa Igreja queria estar associado a esse nome. Na Santa Igreja, a força se igualava ao status.
No entanto, o status também foi influenciado pelo background. Embora Jessie fosse jovem e tivesse muitos potenciais, todos sabiam que ele nunca poderia entrar no círculo central de poder da Santa Igreja. Na época atual, o Santuário do Traje Negro não mais representava honra e glória, mas vergonha. Todos sabiam que o atual Papa Blatter não gostava do Santuário do Traje Negro, mas este santuário não representava mais ameaças para ele. Se o Santuário do Traje Negro não recebesse muitos méritos do passado e não tivesse alguns seguidores leais que acreditassem em sua fé, talvez já teria sido eliminado.